O governador Tarcísio de Freitas voltou a falar nesta segunda-feira sobre a crise de segurança que o estado vem enfrentando, com casos seguidos de violência policial. Assunto para o repórter Misael Mainetti, com as informações. Misael, o governador afirma que o combate ao crime não pode ser justificativa de erro, é isso? Bem-vindo, boa noite. Correto, e ele também diz que o erro policial não pode ser uma justificativa para não combater o crime organizado. Boa noite de novo a você, Thiago, em especial a você que acompanha o jornal Jovem Pan. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, diz que pretende fazer correções e também admitiu que o estado de São Paulo, que o governo tem uma deficiência na formulação de políticas públicas. Essa declaração foi feita numa entrevista na TV Bandeirantes. A pasta de segurança pública está em evidência. Nos últimos dias a gente viu que a conduta de alguns policiais militares foi bastante questionada. A gente tem vários exemplos, entre eles o homem que atirou, um PM que atirou um homem de cima da ponte. Também temos uma criança baleada em Santos, no litoral paulista, uma idosa que foi agredida durante uma abordagem policial, aquele estudante de medicina que também morreu depois aí de uma averiguação. Então são várias situações que colocaram aí em xeque, colocaram em evidência a conduta de alguns policiais militares em ocorrências. Então Tarcísio deu uma declaração interessante, ele disse que o combate ao crime organizado não pode ser justificativa para o erro policial. Por outro lado, o erro policial também não pode ser justificativa para o não combate ao crime, disse o governador. E ele disse que pretende ainda fazer reuniões periódicas com a Polícia Militar para saber sobre as deficiências, sobre os déficits, acompanhar mais de perto e não apenas analisar dados, analisar tabelas e números. Thiago? Misael, sobre político, o governador voltou a falar sobre as eleições de 2026, Misael. Vira e mexe, o governador é questionado se vai se candidatar ou não para a presidência da República e, mais uma vez, ele foi enfático. Disse que não vai se candidatar e que pretende tentar a reeleição para governador. Mas, aliado a esse tema, ligado a esse tema, é interessante a gente citar a última pesquisa Quest, que colocou aí, em questão se Tarcísio de Freitas se candidatasse com outros aí possíveis candidatos. Então a gente tem, num cenário de intenções de voto, o atual presidente Lula e Tarcísio de Freitas. Lula fica com 52% das intenções de voto e Tarcísio 26%. E aí, num outro cenário, colocando Haddad e Tarcísio, Haddad fica com 44% e Tarcísio com 25%. Nos dois cenários, portanto, Tarcísio perderia aí o cargo a presidente da República. Nessa última pesquisa Quest é bastante antecipada, mas já adianta aí um cenário e reforçando, ele diz que não pretende se candidatar. Thiago? Pois é, mais uma vez ele deu essa resposta, Misael Mainetti, com as informações do governo de São Paulo até daqui a pouco. Bom, Dora Kramer, é a discussão de 2026 já batendo na porta no fim de 2024, 2025, ano que vem inteiro vai ser essa discussão também, mas o governador faz certo em já responder, pelo menos dizer para os repórteres que ele descarta se candidatar, ou ele poderia responder como o Geraldo Alckmin fazia muito: quem sabe, talvez lá em 2026, eu estou preocupado com o Estado, não com a política. O que um político deve responder num momento como esse, Dora? Olha, são estilos diferentes e depende do que o político quer. O governador Tarcísio de Freitas sempre indicou essa predileção pela reeleição. O que ele está fazendo agora é ser mais incisivo. E por que ele é mais incisivo? Ele precisa tirar da frente as especulações de que ele será candidato à presidência da República em 2026. Por quê? Para não criar atrito com Jair Bolsonaro, que reiteradas vezes repete que ele é o plano A, plano B, plano C, mesmo estando inelegível. Então, o governador, quando ele faz esse gesto de tirar de frente, ser incisivo, dizer: olha, eu não vou para 26, para o Planalto, eu vou para a reeleição, ele tira um motivo de atrito. Não tem porquê ele ficar se atritando agora com Bolsonaro, que inclusive está inelegível, não tem a menor razão de ser. Então é por isso que ele faz isso. Agora,
Quando ele faz isso, mexe na direita, mas mexe na esquerda também, porque aí o PT e a esquerda, de um modo geral, vão ter que decidir o que vão fazer, porque enfrentar o Tarcísio, que hoje tem uma boa avaliação, é uma parada dura. Então vai ter que resolver se vai com candidatura própria, se vai com aliança, se o foco principal é no Senado, enfim, mexe com a direita e mexe com a esquerda. Porque, claro que as especulações, né, como a Dora fala, não é, Kobayassi? Essas especulações mexem com os dois lados e o governador vem se destacando, ou pelo menos vem se projetando para que em 2026 ele esteja no páreo, pelo menos no páreo. Sim, e como tem muito tempo pela frente, Tiago, e ele já vem sendo alvo ultimamente, nos últimos meses pelo menos, em relação a essa pressão envolvendo a segurança pública em São Paulo, ele sai do pedestal. Ele fala, parem de me bater, eu já tenho aqui o meu destino definido, é São Paulo. E ele faz isso inteligentemente, ancorado em um não fato, que é justamente a possibilidade do Bolsonaro concorrer em 2026. Ele fala, eu vou ficar em São Paulo e o Bolsonaro aqui é meu candidato a presidente. Mas o Bolsonaro está inelegível e provavelmente permanecerá inelegível. Então, lá na frente, se ele mudar de ideia, mudar de ideia entre aspas, né? Se ele revelar uma intenção de concorrer à presidência, ele vai poder se ancorar no fato de que a gente aguardava uma reversão da situação do Bolsonaro e não tivemos. Por isso é que agora eu estou na corrida presidencial, ou seja, o fato dele falar que ele está de olhos em São Paulo é simplesmente para sair dos holofotes, baixar a pressão em relação a ele, dar tranquilidade para quem quiser subir nesse pedestal antecipadamente e levar a pedrada, porque a vida do Tarcísio só vai ser definida lá em 2026, a depender, inclusive, das intenções e dos direcionamentos do Jair Bolsonaro.